dia. Hoje o Senhor nos abençoou 2 vezes com a chuva. E eu entendo, como homem espiritual, de que a chuva vem para selar muitas coisas. A chuva vem como selo do Senhor sobre as nossas vidas. E ela é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Como eu digo sempre, você escolheu o melhor lugar para estar. Você poderia estar em tantos outros lugares. E glória a Deus porque a chuva não te assustou. Porque você saiu da sua casa e se importou em estar com o Senhor. Só diz: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que nesta noite você se encontre alegre, que seu coração se encontre cheio de alegria, que você está na casa do Senhor. Que o Senhor fale com você, que seja uma noite em que você participe, partilhe da intimidade com o seu Deus. Que nessa hora a sua mente e o seu coração estejam calmos, quietos. Vou pedir que você leve os seus pensamentos, o teu coração ao Senhor nessa hora. Vou pedir que você agora se desligue de tudo aquilo que talvez possa te atrapalhar, de tudo aquilo que talvez não seja um livre acesso entre você e o Senhor. Que você esteja levando os seus pensamentos a Ele nessa hora. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Ao som do prelúdio nós estamos em culto. Converse com o teu Deus. Fale com Ele. Compartilhe dos teus segredos. Compartilhe com Ele aquilo que está dentro do teu coração.
E mais do que isso, que nós possamos entender a Tua vontade sobre as nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, querer a Tua vontade sobre as nossas vidas. Ó Deus, derrama do Teu amor, da Tua paz. Ó Deus, abençoa cada família aqui representada neste lugar. Porque nós estamos aqui, ó Pai, somente para louvar e agradecer o Teu nome. Senhor, não é para cumprir escala, não é para dizer, olha, eu estou aqui, mas é para louvar o Teu nome, Senhor. É para somar mais um com o meu irmão, como igreja do Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Para a Tua palavra e o Teu nome ser vivo aqui neste lugar, Pai, e que este bairro, Senhor, veja essa diferença sobre as nossas vidas. Em cada estabelecimento que nós venhamos ali, Senhor, em cada coisa que fizermos no trabalho, na escola, Senhor, que nós possamos ser diferença, que nós não sejamos mais um aluno, mais um trabalhador, mas que nós sejamos mesmo filhos de Deus nesses lugares, Pai. E que as pessoas vejam isso em nós, porque nós queremos ser mais um e ser testemunha da Tua palavra, Senhor. Que Tu, Deus, seja a luz mesmo sobre as nossas vidas. Que as pessoas vejam essa luz e queiram ter essa luz também, Senhor. Obrigada, Deus, porque um dia, naquela cruz, Jesus pagou um alto preço pela minha vida e pela vida de cada irmão que está aqui. Todos os nossos problemas, as nossas aflições, os nossos pecados foram levados naquela cruz como sofrimentos. E nós fomos lavados por aquele sangue derramado na cruz. E hoje nós somos livres para adorar o Teu nome. Nós somos livres para falar da Tua palavra, livres para falar do Teu nome, Senhor Jesus. E que nós não venhamos a nos envergonhar disso, Senhor. Porque a cruz é algo que tem, ó Deus, que alegrar o nosso coração. É algo que tem que nos motivar a salvar mais vidas para Ti, Senhor. Que seja uma motivação ao nosso coração. Todo o sofrimento que Tu, ó Deus, levou naquela cruz. Recebe, Pai, as nossas vidas no Teu altar. Todo louvor, toda adoração, ó Pai, que for feita aqui nesta casa. Que Tu receba, Pai, como aroma suave diante da Tua presença. Em nome do Teu Filho Jesus, não é no meu nome, não é no nome de cada irmão que está aqui, mas é no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Vou te convidar a ficar de pé nessa hora. Nós possamos fazer a leitura bíblica, se encontra em Colossenses 3, 23, 24 e 25. E para nos dirigir nessa leitura, eu queria chamar o irmão Isaías. Vem cá, Isaías, vem nos dirigir nessa leitura. Nós vamos ler junto com o irmão Isaías. Vamos lá? Fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor cada dom, porque a Cristo Senhor serveis. Mas quem fizer agradar, receberá agradar que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém. E vou te convidar a sentar mais uma vez. Nós vamos estar escutando uma mensagem musical com a irmã Luana. E fique atento, querido, porque certamente o Senhor quer falar com você. Você abre o seu coração, os seus ouvidos, porque o Senhor vai falar com você nessa noite. Deus, a informação dele, para minha vida, para minha igreja. Gostaria de compartilhar a palavra.
e o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor e trombeta, e povos reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos do vento a uma outra extremidades. Aí também aqui em Colossenses, eles estão falando, o Senhor está dizendo sobre a vinda dele, no qual ele fala. Segunda Pedro fala alguma coisa sobre isso. E a palavra de Deus diz assim: ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isso nós, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto do Senhor mesmo é dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e assim descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com Ele e com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Então, assim, eu tenho pedido uma confirmação para Deus, tinha pedido confirmação para o Senhor daquilo que eu deveria te cantar, de louvar. E quando foi ontem, queria compartilhar com a igreja, ontem saímos, né, a gente saiu em família, a gente foi comer uma pizza, eu, o Géras e os amigos da Sapesca, e a gente estava sentado na pizzaria e a esposa de um amigo dele recebeu uma notícia no celular. E daqui a pouco ela foi para o banheiro, daí ela voltou chorando. Aí aquele desespero na mesa, aí ela disse assim: morreu um grande amigo meu de infância. E aí ela começou a chorar desesperadamente. Aqui o clima assim, né, terminou entre a gente, porque ficou uma coisa chata. E ela não queria que o marido fosse embora, porque ele estava se divertindo com os amigos de serviço, e ela queria esperar ele comer, e a gente via aquele mal-estar entre ela, a gente dizia, vai embora e tal. Aí a gente perguntou por que ele tinha morrido, e naquele momento ela tinha dito pra gente que ele tinha acabado de ter um infarto, e há 3 meses ele tinha se casado. Então ele deixou 2 filhos, né, a esposa, e ela tinha sido madrinha de casamento dele. E aí me veio na cabeça, meu Deus, o que falar para ela nessa hora, embora ela seja espírita, né? Aí eu comecei a falar uns versículos da Bíblia sobre a gente estar preparado para o dia da morte, e claramente o Senhor me confirmou essa mensagem musical. E hoje, orando, lendo a palavra, assim, em um momento veio um relâmpago, um trovão, e aquilo assim, ele acendeu e dizia: Senhor, a tua vinda pode ser hoje, a tua vinda pode ser amanhã, a gente não sabe. Eu gostaria de deixar essa palavra: será que estamos preparados para o dia da vinda dele? A vinda do Senhor pode ser para nós, ao sair da igreja, ou mesmo dentro da igreja. Nós não sabemos o dia e a hora que ele virá, né? Então a gente tem que ter essa esperança que ele virá, que nós possamos estar preparados para o dia da grande vinda do Senhor. Amém. Subir no céu, em outro lugar mais alto do universo.
nome do Senhor, nosso Deus. Eu sei que hoje a chuva espantou alguns irmãos e algumas irmãs, e hoje nós temos o pastor Jeremias que vai ministrar a palavra. Amém, né? Graças a Deus. Nós vamos ter um momento de intercessão, e eu quero pedir aos irmãos, que os irmãos estejam orando pela saúde do nosso irmão Wilson. Wilson ontem deu um susto na gente. Nós tomamos um susto com a saúde do nosso irmão Wilson, mas graças a Deus ele está melhor, mas carece das nossas orações. O Wilson, esposo da irmã Ivanilza. Também, irmãos, quem está precisando muito de oração é a nossa irmã Sara Juliane. Era para eu estar com ela hoje à tarde, mas já combinei com a filha, com o marido, que eu estarei amanhã à tarde, se Deus assim nos permitir. Então, que você esteja em oração. A irmã Benedita Adita já esteve visitando, e realmente é um quadro preocupante. Então, nós vamos estar intercedendo pelo Wilson, pela Sara Juliane, e também ainda continuar orando pelo Sebastião. Combinei com a irmã Anita de estar levando a ceia na sexta-feira para ele. Ela ficou de estar aqui para combinar comigo. Mas, em princípio, nós estaremos levando a ceia, e eu confirmando, eu vou estar entrando em contato com alguns irmãos que estejam comigo lá, para nós levarmos a ceia para ele. Mas vamos a esse momento de intercessão. Se você puder ajoelhar-se diante do Senhor, vamos estar intercedendo por essas vidas que eu mencionei, também pela sua vida também. Vamos estar clamando ao Senhor nosso Deus. Bondoso, querido Deus, amado Pai Celestial, Tua palavra já foi lida, já foi realizada a oração, já foi cantado um louvor ao Senhor, nos advertindo para que a sua volta está próxima, Senhor, o Senhor Jesus buscando a igreja, e nós devemos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. E agora estamos nesse momento de intercessão, te agradecendo pela chuva que caiu, e agora podemos estar reunidos em culto. Obrigado, porque, ó Deus, teu povo aqui está presente, ó Deus, com as ruas alagadas, enfrentando o temporal, mas o teu povo veio estar aqui, ó Deus, para cultuar, para louvar, para glorificar o Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos erros, que o Senhor perdoe os nossos pecados, estreite o nosso relacionamento com o Senhor para o louvor da tua glória, Deus. E queremos clamar pela saúde do teu servo Wilson, queremos clamar pela saúde do teu servo Sebastião, queremos clamar pela saúde da tua serva Sara Juliane, queremos clamar pelo tratamento do teu servo irmão João Rabelo, ó Deus, queremos clamar pela saúde de cada membro da tua igreja, queremos clamar, ó Deus, pela saúde familiar, pela saúde financeira, pela saúde emocional dos membros da tua igreja, Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, faça a obra tão necessária, ó Deus, na vida de cada um que aqui está e de cada membro dessa igreja. Queremos, ó Deus, rogar que o Senhor esteja nos abençoando, nos sustentando e nos fortalecendo. O Senhor sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos da parte do Senhor, e rogamos que o teu poder continue a se aperfeiçoar em nossas fraquezas, que o Senhor esteja repreendendo todo o mal que esteja se levantando contra as nossas vidas, e que o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê a orientação necessária para vivermos para o louvor da tua glória. Ó Deus, a tua bênção sobre todos nós. Clamamos, ó Deus, por todos que estão aqui nessa noite, te pedindo perdão pelos pecados, e oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Os irmãos, também agora me veio a lembrança também, irmão Rubens, né, o nosso Seisei, o nosso mestre de karatê, o nosso irmão Rubens, que também estará passando aí por uma cirurgia no seu joelho. Vamos estar também lembrando do irmão Rubens. E nós temos aqui
pessoas que estão nos visitando, mas você também já cumprimentou seu irmão, já cumprimentou sua irmã, já deu aquele abraço? Já houve esse momento de confraternização? Ainda não, né? Então você tem a oportunidade agora de ficar de pé, dar um abraço aí no seu irmão, dar um abraço na sua irmã, e nós vamos louvar ao Senhor. Dá um abraço aí no seu irmão, dá um abraço na sua irmã, cumprimenta, faça como o Rabelo, olá, como estás? Dá aquele abraço carinhoso, aquele abraço querido. Vamos louvar ao Senhor? E depois desse momento de cânticos, aí vocês não sentam não, porque depois a gente já vai também aí emendar com dedicação dos dízimos e das ofertas, né? E se o nosso irmão Eduardo estiver nos acompanhando lá em Brasília via internet, irmão Eduardo, Dória, um abraço, querido, Deus te abençoe. Aleluia. Você juntamente conosco pode fechar os teus olhos, erguer as tuas mãos aos céus e agradecer ao Senhor, porque de dia em dia Ele tem nos transformado, nos moldado, assim como vasos em suas mãos. Essa música que nós vamos cantar diz: eu recebi um novo coração do Pai. Será que você pode fechar os teus olhos e refletir comigo se realmente você tem andado em retidão e integridade com o Senhor? Porque aquele que recebe o novo coração do Pai tem prazer em obedecê-lo, tem prazer em andar como o Pai andou, tem prazer em ser santo como Ele é. E se talvez você não chegue à conclusão de que você não tem andado assim, o Senhor te dá a oportunidade mais uma vez de rever os teus conceitos e converter os teus caminhos. Mas para isso você precisa da ajuda do Senhor. E nessa hora você tem essa oportunidade de erguer as tuas mãos e recorrer à ajuda do Senhor. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus.
Junto com você eu caminho mais longe, junto com você eu vou mais longe. Eu queria que nessa hora você desse a mão, seu irmão, e cantasse junto com ele, partilhasse esse outro coração junto com ele. E você não está aqui por acaso, você não está neste lugar por acaso. Para louvar ao Senhor sozinho, eu fecho a porta do meu carro e dobro o meu joelho. Quando você vem para cá, é para celebrar, partilhar a comunhão do Senhor.
atitude, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pela tua presença, que é viva e eficaz no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. A Evelyn já orou pelo orador da noite. O pastor Jeremias combinou de estar aqui conversando comigo. Ele disse, olha, então vamos fazer o seguinte, você vem, conversa comigo e já apresenta a palavra do Senhor também para o povo da Betel. E ele atendeu e está aqui para falar sobre aquilo que nós temos falado, de servir ao Senhor com alegria, servindo uns aos outros. Então, com muita alegria, quero passar a palavra para o pastor Jeremias Salles de Carvalho, é isso? E falei para o Jailton, olha, é baiano, é seu conterrâneo. E são da mesma cidade. Começaram a conversar, são de Vitória da Conquista, começaram a conversar sobre bairros, lugares que eles conhecem, que têm em comum, né? Então, com muita alegria, quero passar a palavra para o pastor Jeremias, que está com um desafio agora, trabalhando no soerguimento da Igreja Batista Central em São Vicente. E a Igreja Batista Betel será uma cooperadora, uma colaboradora, né? E há de ser um braço aí para ajudar o pastor Jeremias. Querido, Deus continue te abençoando. Obrigado, pastor Luizeto. Alegria estar aqui, queridos. Um privilégio para mim, uma honra estar aqui com os irmãos nesta noite. Já é a segunda vez que eu venho aqui pregar, né? Eu lembro que naquela ceia onde houve celebração da unidade, não é? Eu preguei e naquela ocasião o pastor Luizeto teve que sair atender um membro da igreja, uma pessoa que estava internada, não é? Mas eu preguei aqui naquela ocasião, e é um privilégio, uma honra muito grande estar aqui, sendo convidado pelo pastor, e a igreja aí para nos ouvir. É um privilégio sempre também falar sobre a palavra do Senhor. É um desafio grande, nós homens finitos, falar de um Deus tão grande, tão majestoso, tão poderoso, e sempre tem um frio na barriga. Eu falo assim, Deus, quando esse frio da barriga sumir, não quero mais pregar, porque sempre é com temor e tremor que nós assumimos essa plataforma e este local aqui para anunciar a palavra do Senhor. Deus tem, assim que o pastor falou o tema, Deus já na hora trouxe o texto e a palavra ao meu coração para pregar aqui nesta noite. Pode soltar o slide lá para nós, tirando a capa e pegando a toalha. Então eu queria pensar com vocês nesse tema nesta noite. E antes de ler o texto bíblico, eu gostaria de dizer que há na realidade uma crise de insatisfação, né? Há uma crise de insatisfação no coração de muitas pessoas, né? Pessoas reclamam, pessoas estão insatisfeitas, né? Aí fora as pessoas estão insatisfeitas com a família, com o patrão, com a escola, com a política. Há uma insatisfação. E essa insatisfação também, muitas vezes, tem batido na porta das igrejas. As pessoas estão insatisfeitas com tantas coisas. Parece que aquilo que ecoa lá fora, a reclamação lá de fora, começa a fazer parte da vida nossa, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Talvez a insatisfação com os irmãos, com a igreja, muitas vezes com o pastor, com a liderança. E começamos então, muitas vezes, a começar a murmurar, a reclamar. Algumas pessoas estão tão insatisfeitas, porque estão frias, apáticas, distantes, longe da comunhão plena com o Senhor, com a igreja. E nós queríamos pensar o que é que nos conduz a essa insatisfação, muitas vezes, o distanciamento, a frieza. Parece que a gente vem no culto para marcar o ponto, né? Estou aqui, pastor, faz questão de cumprimentar o pastor, né? Na quarta-feira ou no domingo. Talvez não seja esse o seu caso, mas nós temos já na nossa caminhada de vida cristã como pastor, né, acompanhado algumas situações assim que entristecem muito o nosso coração, porque Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante, vida alegre, vida completa, vida total, satisfação total.
E muitas vezes nós não temos visto essa alegria, essa plenitude na vida das pessoas. O que é que nos torna tão apáticos? Nós começamos, bem na vida cristã, e alguns dizem assim, olha, esse gás, esse fogo, essa paixão vai passar. Já ouviu isso? Algumas pessoas dizem isso. Ah, você está chegando agora, isso aí vai passar. Misericórdia, não pode passar nunca. Nós precisamos estar sempre apaixonados, amando o Senhor, dedicados na obra dele, trabalhando, porque Jesus tinha uma vida plena com Deus. Quando ele estava aqui, quando ele viveu, embora sendo Deus, ele estava aqui e ele disse, olha, a minha comida e a minha bebida é o quê? Fazer a vontade do meu Pai. A minha alegria está em Deus. Jesus diz isso. Vida plena e comunhão com Deus que Jesus vivia, se dava através da obediência, através da oração. A alegria e a realização de Jesus Cristo, nessa vida plena que ele vivia, tanto é que as pessoas queriam estar com ele, porque diziam assim, olha, ninguém nos falou como este homem falou, porque Jesus estava realizando aquilo que estava no coração do Pai, e ele veio para realizar, e realizar com plenitude. Comunhão e obediência é sinônimo também de serviço ao Senhor. E Jesus disse que ele veio para ser servido, foi isso que ele falou? Como é que ele falou? Ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Eu quero dizer para vocês que a comunhão, a obediência, o serviço, a adoração, tudo isso junto nos traz uma satisfação plena do nosso viver. Eu queria ler um texto com vocês de João 13. Eu quero que você abra a sua Bíblia, João 13, de 1 a 17. João 13, de 1 a 17. E nós vamos entender que alegria é essa que invadia o coração do Senhor Jesus. Por que ele vivia uma vida plena? Além da vida de obediência, além da comunhão que ele tinha com o Pai, o que trazia para Jesus essa plenitude, essa alegria de viver? O texto diz assim, um pouco antes, de 1 a 17, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. O tema da mensagem está aí no versículo 4, viu gente? E levantou-se da mesa, tirou a capa e pegou a toalha, colocou a toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu-lhe Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Porque ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre, Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior daquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão
se as praticarem. Bom, a primeira resposta a essas perguntas que eu fiz para você, de insatisfação, de frieza, de distanciamento, a primeira resposta está aí no versículo 17. Se vocês entenderem o propósito da vida, se vocês entenderem que um dos propósitos que eu tenho para você, como homem, como mulher de Deus, como meus discípulos, é servir, vocês serão felizes. Sabe por que nós somos infelizes? Sabe por que nós estamos frios, apáticos? Porque nós não gostamos de servir. Nós estamos distantes do serviço. O serviço nos faz mal, parece que nos faz mal. Mas muito pelo contrário, Jesus disse, olha, se vocês compreenderem isso e começarem a agir, servindo, amando as pessoas e amando até o fim, vocês serão felizes. Eu quero, nessa leitura, destacar 4 princípios nesse texto, para que nós possamos aprender e tirar algumas lições práticas para a nossa vida. Para que nós tenhamos uma vida plena, satisfeita, completa, vida plena, como ele disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida plena. É preciso ter consciência de que nós somos chamados para servir. Gente, esse versículo, nós temos um versículo aí, pode lançar o versículo para nós, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai. A primeira parte do versículo diz isso. Nós compreendemos, nós estamos entendendo aqui que uma pessoa quando está à beira da morte, ela tem muitas vezes alguns pedidos, né? Eu lembro quando minha mãe faleceu, ela estava no hospital, teve um câncer, morreu muito nova, com 46 anos de idade. Ela falou, eu quero que todos venham aqui, né? E eu cheguei, ela falou, cadê o seu irmão? Eu falei, está a caminho. Então, ela morreu com todos os filhos no quarto. E ela teve uma conversa antes conosco, falando com muita dificuldade, mas eu percebo, e assim, muitos fazem pedidos, como nós vemos os patriarcas, muitas vezes, fazendo alguns pedidos, abençoando os seus filhos, e esta imagem fica gravada na nossa mente, não é? Eu não sei se você já perdeu algum ente querido, muito próximo de você, papai, mamãe, onde eles puderam partilhar algumas coisas relevantes para a vida, que são necessárias para o nosso viver, e nós guardamos isso muito fortemente no nosso coração. Né? E eu tenho algumas coisas guardadas no meu coração, de algumas pessoas que eu presenciei a morte, ou instantes antes da morte, que puderam conversar, e essas coisas ficam gravadas. Note bem, gente, esse texto mostra assim, que antes da festa da Páscoa, estava Jesus caminhando para o Gólgota. Ele sabia o tempo dele, ele sabia a situação da morte, e o texto está dizendo que um pouco antes da festa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo, ele quis então trazer um ensinamento relevante para os seus discípulos, um ensinamento relevante para mim e para você, como alguém que estava descendo ao túmulo, e diga para você, olha, vocês precisam aprender uma coisa, vocês precisam compreender, e ele não apenas falou, ele deu o exemplo para que os seus discípulos, e para que cada um de nós pudéssemos compreender a lição que ele queria passar em cima daquela mensagem, daquela atitude que ele teve. Quando nós não temos Jesus, nós vivemos uma vida sem propósitos, sem objetivos. Talvez você fale, não, pastor, não é bem assim, porque eu tinha alguns alvos, alguns objetivos, mas na realidade, quando nós não temos Jesus, as coisas que nós fazemos têm um fim em si mesmo. Elas terminam ali, quando você morre, tudo fica. Conhecimento intelectual, riqueza, posses, graduação, fica tudo. Amém? Alguém já levou isso? Não, né? Uma vez chegaram num túmulo lá, um camarada estava sendo enterrado, um amigo chegou para o outro, um cara muito rico, chegou para o outro e disse, escuta, o que foi que ele deixou? O outro respondeu, falou assim, simples, ele deixou tudo, porque ninguém leva, deixou tudo. Claro que o outro estava perguntando o que ele deixou assim, né? Queria detalhar as coisas que tinha deixado, mas o outro deu uma resposta muito clara, ele deixou tudo, nós deixamos tudo mesmo. Na realidade, as coisas que nós fazemos nesse mundo têm um fim em si mesmo. Agora, o crente em Cristo Jesus, ele vive sobre uma outra perspectiva, sobre uma outra dimensão, que Jesus está passando aqui para nós, naquele ensinamento, horas antes, dias antes, 2 dias antes, 3 dias antes, da sua morte na cruz do Calvário. Nós sabemos que conhecimento, gente, competência, excelência, realização profissional,
realização na vida conjugal, na vida financeira, que nós buscamos nessa vida, em tantas essas áreas. Nós só vamos de fato ter realização em Deus, na pessoa de Deus. Então toda essa busca que nós temos, que é necessário, é importante para a nossa vida, mas nós não temos que ter esses objetivos, esses alvos, como um fim em si mesmo, mas viver uma vida aqui que transcende esta vida, viver uma vida aqui que você está semeando para colher na vida eterna. E Jesus dá um ensinamento aqui para cada um de nós. Na realidade, Salomão diz que a vida inteira é vaidade. Não é assim que diz? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu lecionei uma vez para uns jovens, peguei, sabe aquela canequinha que você pega, põe sabão, né? E você pega ali, põe aquela pinça ali e sopra. Que bolinhas lindas, não são? Não são coloridas assim, o sol brilhando, são multicoloridas, não são? Mas vai tentar pegar. Quando nós vivemos sem Deus, é como viver e correr atrás de sabão, é como correr atrás do vento. É bonito, mas não tem significância, não tem significado. A vida passa, as coisas passam. E nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Tão somente em Deus nós podemos nos realizar. Tão somente em Deus descobrimos o verdadeiro sentido da vida, o propósito da nossa vida. E é importante que nós saibamos disso. E Jesus, nesse último instante da sua vida, o texto diz lá, olha, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já havia chegado o tempo, ele falou assim, eu quero passar algo para vocês relevante, significante. Pode passar para nós um outro texto? Atos 12:35, a parte A diz assim, olha, estejam prontos para servir. Queridos, nós somos feitos para servir. A querida irmã usou uma frase agora à noite, e assim, algumas frases marcam a nossa vida, né? Ela usou uma frase assim que, sobre a comunhão, que relacionamento para Deus, é tudo para Deus. Eu costumo dizer que relacionamento para Deus é o carro-chefe. É o primeiro dos mandamentos, amarás a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Se nós cumpríssemos esses dois mandamentos, podia rasgar a Bíblia. Ô pastor, está falando heresia? Porque quem ama não mata, quem ama não prostitui, quem ama não rouba, quem ama não fala mal. Então, o número 1 do relacionamento para Deus, dos mandamentos de Deus, é o primeiro mandamento. É relacionamentos. E o outro que nós podemos entender e compreender é o serviço. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. E quando nós estamos vivendo longe de Deus, vivemos para nós mesmos e não para Deus. Não seremos plenamente felizes. Na realidade, nós fomos feitos para servir. Pode voltar lá, ainda tem alguma coisinha para falar no primeiro tópico. Já vou passar para o segundo. Na realidade, assim, o ministério de Jesus foi de serviço. E ele agora, num momento que antecede a sua morte, ele quer passar um ensinamento para que você tivéssemos consciência que nós fomos feitos para servir. Estejam prontos para servir. Jesus deu exemplo de serviço. Agora sim, vamos lá para o número 2. Você também precisa saber que quando você serve, você coloca o amor em ação. Você pratica aquilo que você fala. Na nossa vida cotidiana, nos nossos relacionamentos, eles são medidos, na realidade, por aquilo que nós recebemos. Nós fazemos uma leitura assim. E Jesus, nesse texto, nós compreendemos que a dimensão da vida não é esta. É preciso saber que quando você serve, você coloca o amor em ação. A nossa medida é assim, queridos. Se nos dão atenção, daremos atenção. Se as pessoas nos perdoam, nós perdoamos. Se nós amamos, se nos amam, nós amamos. Se servimos, nós serviremos. Aliás, o mundo pensa assim. O grau de importância das pessoas, ele é medido por quantas pessoas nos servem. Se você falar assim, o Silvio Santos, fala assim, esse é o cara.
tem não sei quantos mil funcionários. Se você falar assim, Antônio Emílio de Moraes, este é o cara, tem não sei quantos funcionários. E por aí você pode pensar em quantos empresários. Então a importância do mundo é para quantas pessoas estão a nosso serviço. Só que no reino espiritual é inverso. A importância da minha vida está relacionada diretamente a quantas pessoas eu sirvo, a quantas pessoas eu estimulo, a quantas pessoas eu estou abençoando, a quantas pessoas eu estou conduzindo a Jesus, quantas pessoas eu estou disposto a caminhar com elas 1 milha, 2 milhas, e não nessa relação egoísta de que se me dão atenção, eu darei atenção. Jesus diz lá em João 13:34, pode passar lá, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E que amor é esse, gente? De entrega, de serviço, de comprometimento. Essa é a ordem de Jesus, um novo mandamento. Nosso modelo é Jesus, nosso protótipo é Jesus, nosso exemplo é Jesus. E nós precisamos olhar para eles. Nós não precisamos esperar pelos outros. Nós temos que ter iniciativa. O exemplo de Jesus. No versículo 1, a parte B do versículo, pode passar aí para nós. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus dá uma demonstração de serviço, sabe por quê? Porque ele ama, porque ele amou até o fim. Jesus dá uma demonstração de serviço para os seus discípulos, e para mim e para você, baseado no amor. E tendo amado os seus, amou-os até o fim. Quando o seu amor é interrompido, querido? Você ama alguém? Fala assim, eu amo. Olha, pastor, eu amo, mas... E quando falam mal de você, esse amor continua? E quando pisam no seu calo? Quando contrariam você? Quando você é traído? Quando você briga com seus filhos? Quando não lhe dão a atenção devida? Como é que é a sua resposta de amor? O texto está dizendo que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus amou até o fim a todos indistintamente. Jesus, o texto sagrado, ele fala que, versículo 2, que o diabo já havia colocado no coração de Judas para atrair o mestre. Mas Jesus continuou investindo na vida de Judas. Imagina você, a cena. Você sabe que o camarada é um traíra. Você sabe que o camarada é um ladrão. E você senta e lava os pés dele. E com certeza Jesus não lavou os pés dos discípulos, e sobretudo de Judas. Ah, esse pé aí, tira esse pé. Ele amou. Certamente ele afagou. Ele massageou o pé de Judas, lavando os pés de Judas, porque ele amou até o fim. Qual a medida, querido, do meu amor e do seu amor para com as pessoas? Por menos nós chutamos o pau da barraca, desculpa dizer assim. Por menos nós dizemos, olha, que nada, deixa para lá. Eu só levo butinada, eu só levo solavanco. Opa, solavanco é bom, uma expressão baiana, viu? Os baianos aí sabem o que é isso. Por menos nós deixamos de fazer o bem às pessoas. Mas o texto sagrado está dizendo que Jesus amou até o fim. Estava sendo servido o jantar, verso 2, eu acho que eu tenho aí, volta lá. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a atrair a Jesus. Nós aprendemos algo. Nós sabemos que Judas iria traí-lo. E mesmo assim Jesus lavou os pés dos discípulos. Nós aprendemos algo aqui, queridos, interessante. Porque eu quero que você entenda teologicamente esse princípio. Nós muitas vezes não compreendemos esse princípio. O fato de a Bíblia Sagrada, os profetas dizerem que alguém iria trair o mestre, não isentava
a possibilidade, e não anulava a possibilidade de Judas se arrepender, de tratar com o mestre. Porque eu não creio num Deus que fala assim: olha, eu vou escolher você, você vai ser a pedra no sapato de fulano, porque recebeu uma profecia. Então, não, esse não é o Deus que eu conheço. Havia sim uma possibilidade, e Jesus lavou os pés de Judas com o propósito de mostrar o amor que ele tinha para com Judas. E havia a possibilidade de Judas se arrepender? Claro, claro. Então, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos esse exemplo, nós entendemos, nós compreendemos que quando a coisa não vai bem, quando a coisa não vai bem na igreja, quando a coisa não vai bem com a liderança, a melhor coisa é parar, sentar e conversar. Sabe por quê? Muitas vezes nós temos algumas expectativas na igreja, não é verdade? E muitas vezes essas expectativas são frustradas. Judas tinha expectativas com relação ao ministério de Jesus. Ele pensava em ser o quê? O primeiro ministro, ou ministro das finanças, aquele camarada que ia cuidar de todas as coisas. Ele esperava um ministério terreno de Jesus. Ele esperava um ministério para Jesus expulsar os romanos, conquistar com mão forte, com poderosa, expulsar todos os povos, os inimigos do povo judeu. Ele tinha algumas expectativas. Só que as expectativas dele foram frustradas, porque Jesus disse que o meu reino não é deste mundo. Então ele foi frustrado, mas ele não conversou com o mestre, ele não expôs com o mestre. E nós aprendemos algo aqui, que nós, quando as coisas não vão bem, é melhor acertar a situação, é melhor conversar, não deixe para depois. Muitas vezes é melhor deixar o ministério, muitas vezes, e seguir a vida, do que alimentar a indiferença. Terceiro, é preciso ter consciência de quem eu sou em Cristo. Aí temos o texto, João 13:3. Pode passar. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus tinha a perspectiva correta da vida. Ele sabia quem ele era. Gente, sabe qual é o grande problema meu e seu, nosso, de servir na igreja? De servir as pessoas? Que nós temos crises de identidade. Nós não sabemos quem nós somos de fato. Nós pensamos que o fato de servir na igreja, de servir alguém, de fazer um serviço braçal, até alguma coisa que há uma necessidade na igreja, nós falamos: não, isso aí não é para mim não. E nós estamos falando que é tempo e é hora de tirar o quê? A capa. A capa da vaidade, a capa do orgulho, a capa da presunção, a capa da posição social, a capa da posição financeira. É preciso tirar a capa. É preciso arrancar a capa, porque aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele tirou a sua capa. E nós vamos entender o que significa isso, tirar a capa. O fato de sabermos quem somos em Cristo é a garantia de que nele nós podemos executar todo tipo de serviço na igreja, de servir as pessoas. Jesus sabia quem ele era. Ele não tinha problema de autoaceitação, mesmo tendo sido rejeitado pelos seus, pela sua família, que seus irmãos falaram: sai daqui, Jesus, vai para o outro canto fazer os teus milagres. Os irmãos de Jesus. Mas ele sabia quem ele era, e o texto diz isso: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe? Nova criatura, novo nome, nome escrito nos céus, perdoado os seus pecados, uma nova vida. Ele virou a página da minha história, da sua história, a cédula que estava escrita contra mim e contra você. Sabe aquela cédula, aquela cadernetinha? Você já foi no bar lá do português, né? Com aquela cadernetinha onde ele marcava na caderneta dele e você marcava na sua caderneta. Alguém já comprou em boteco aqui, em empório, alguma coisa assim? Há uma cédula escrita. E aí ele marca na dele e você marca na sua, para não ter problema de roubo, não é? Havia uma cédula, queridos. A lista era grande, escrita contra mim e contra você. E Jesus foi lá, a Bíblia diz que ele pegou essa cédula e ele cravou na cruz do Calvário. Então eu sou nova pessoa, nova criatura.
E nós temos crise com isso, nós temos dificuldade de trabalhar, de nos envolver na igreja, porque fala assim, mas peraí, eu na minha posição vou fazer isso? Eu não tenho dificuldade alguma, querido, de pegar uma vassoura, de lavar um banheiro, porque eu estou fazendo para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores. E aquilo que vier à mão para mim fazer na igreja, na obra de Deus, eu faço com alegria, porque o meu mestre, o meu Senhor, lavou pés empoeirados. Sabe aquele pé quando você anda, quem já andou de percata? Percata é boa também, baiana essa expressão, né? Aquele chinelo que você anda no pé, que você coloca no pé também é boa, né? Você está no seu pé, que você anda por um caminho, né, cheio de poeira, ou de lama, quando choveu, que foi o caso de hoje, e aí começa a encher o seu pé. Sabe aquela laminha preta que faz assim? O nosso mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, lavou os pés dos discípulos. Você quer mais? O fato de sabermos quem somos em Cristo é a garantia daquilo que nós temos dele. Deve trazer para mim e para você segurança e confiança. Queridos, nós não temos a dimensão de quem Jesus era. E agora eu clamo ao Espírito Santo de Deus que dê um rasgo dos altos céus, para que nós possamos compreender quem era Jesus. Jesus estava cercado de anjos, de serafins, de querubins, milícias celestiais. Você pode imaginar um estádio cheio do Maracanã? Você pode imaginar uma multidão quando você vai num show aí, gospel aí? Você pode imaginar a quantidade de pessoas, cabeça com cabeça, você olha só nuca, imagina você o céu, milhares, milhões de seres celestiais, adorando, servindo, bendizendo, exaltando, glorificando o nome de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas, aquele que estava no princípio e que estará no fim, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas Ele deixou tudo, e Ele fez um serviço do pior escravo, porque havia um escravo que cuidava das finanças do patrão, havia um escravo que cuidava da casa do patrão, havia um escravo que cuidava da comida do patrão, havia um escravo que cuidava do gado do patrão, havia o escravo, o pior à escala, era aquele que lavava os pés do patrão e de quem chegava na casa. E Jesus fez esse serviço, o mais humilde, o mais simples, o mais rudimentar, para que eu e você, momentos antes da sua morte, Ele deu exemplo, para que vocês, sendo eu mestre e Senhor, eu dei o exemplo, e vocês, eu e você, queridos, não tem para onde fugir, senão servir, adorar, bendizer e glorificar Deus. Perdoa, Deus, porque eu tenho escolhido o trabalho na tua igreja, Deus conta comigo para qualquer coisa, Deus, para recepção, Deus, para cidadania, para o coral, para o berçário, para limpar o templo, Deus, porque eu quero servir ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor me serviu, Jesus Cristo serviu a cada um de nós. Que venha um rasgo dos altos céus no meu coração, no seu coração. O Emanuel se fez homem, Ele habitou em nós, habitou no nosso meio. Talvez nós não temos a dimensão do que significa isso para nós, queridos. A vinda de Jesus quebrou todo o ciclo vicioso da humanidade. Se hoje as mulheres têm valor, foi porque Jesus quebrou o jugo na cruz do Calvário. Se hoje nós temos liberdade de expressão, porque Jesus quebrou o jugo na cruz do Calvário. Onde não tem Jesus, tem ditadura, tem morte, tem adoração a ídolos e a demônios. Mas Jesus quebrou, Jesus virou a página, Jesus virou a história, Jesus mudou todas as coisas. Então a importância desse Jesus, o Deus encarnado que trouxe garantia de vida, o Deus encarnado que trouxe qualidade de vida. Queridos, a qualidade de vida dos céus veio para nós aqui. Ele inaugurou um novo tempo para que nós podemos viver em família e ter esse tempo em família. Sabe para quê? Nos preparando para morar para todo sempre com aquele que é Senhor e Rei sobre todos os tempos, em todas as épocas e para todo sempre. Esse é o nosso Deus. Nós não temos a dimensão de quem é Jesus. Nós não compreendemos. O Deus encarnado, Ele é a garantia do perdão do meu pecado. Perdão do seu pecado, Ele é a garantia da paz, Ele é a garantia de uma vida abundante. O Deus encarnado é a garantia do céu. Quando nós começarmos a compreender quem é o Mestre, quem é o Senhor, nós vamos falar: Senhor, me perdoe. Me perdoe, Deus, ajuda a tirar essa capa não significa nada, Jesus. Essa capa aqui, Senhor Deus, são rudimentos humanos. Essa capa aqui, Jesus, é uma capa que só traz aí ostentação, glória humana, coisas humanas, Deus, e eu quero tirar a capa, porque o Senhor tirou a capa, e o Senhor pegou a toalha.
É preciso, quarto ponto, pode passar lá para nós. É preciso saber que para servir requer ter um coração humilde. Assim, levantou-se da mesa, pode passar o texto aí, João 13, 4 e 5. Levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou a toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus tirou a capa. Você está disposto a tirar a capa? Da sua posição cultural, da sua posição intelectual, financeira, do cargo que nós exercemos, da influência que nós exercemos, para servir aquele que já nos serviu? Você está disposto? Sabe o que diz Mateus 11, 29? Pode passar. É o último esse, né? Então está aqui. Falha nossa. Está aqui, ó. Vocês conhecem o texto? Mateus 11, 29. O que diz lá? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Colossenses 3,12. Diz o quê? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestidos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E eu quero falar, não quero falar sobre esses outros tópicos aqui não, sobre humildade. Você sabe o que significa a palavra humildade, querido? Porque para servir requer ter um coração humilde. Sabe o que significa humildade? Etimologicamente, a palavra humildade vem do latim, que quer dizer, sabe o quê? Humus. Eu quero fazer uma pergunta, alguém já comprou humus aqui? Sabe o que é humus? Você sabe o que é humus? Aquela terra preta, cheia de minhoca. Hã? Você já entendeu já o que significa humildade? Então, espera um pouquinho mais. A palavra humus vem do latim, de onde também deriva homem, homo sapiens e humanidade. O fato dessas palavras estarem vinculadas a humus é certamente uma sábia exortação de que mantemos um vínculo eterno e embrionário com a terra enquanto corpo. Ou seja, não trate o outro com arrogância, porque para onde eu vou, você também vai. Então a palavra humus, homem, humildade, elas estão entrelaçadas. Se humus, gente, humus, terra, humus, está relacionada a um solo fértil, eu quero dizer para você que humildade tem a ver com coração fértil. Com homem e mulher de Deus. E isso, sabe o que acontece? Nós precisamos aprender. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então abaixa a arrogância, abaixa a vaidade, a presunção, o orgulho. Porque senão, se você não buscar essa humildade, esse humus, essa vida, lembrando de quem você é, de onde você veio e para onde você vai, nós estamos arruinados. Sabe, queridos? Sabe quando os homens se nivelam, sabe quando? Duas situações. Quando você está de joelhos, diante do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Porque ali não tem capa, ali não tem título, ali não tem poder econômico, financeiro, ali não tem cor e raça. Nós somos um só, homens pecadores, que depende da graça, da bondade, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, porque senão nós seremos consumidos. E o outro é quando nós vamos ao caixão, porque todos ali se nivelam, e rico, pobre, político ou não, vão morrer e vão, com a sua matéria, ser destruída. Eu quero dizer para você que talvez a ostentação, a vaidade, a luxúria, a presunção tenha a ver com uma terra empobrecida. Talvez só o cascalho, onde não brota vida, onde não tem alegria, onde não tem satisfação de viver. E nós não podemos considerar a humildade como sinônimo de humilhado, mas de um ser humilde. A pessoa humilde não é submissão ao medo, nem falta de dinheiro, mas é a consideração ao próximo, consideração a Deus, consideração à vida. Pois todo aquele
que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23:1. Eu quero dizer para vocês, terminando a mensagem desta noite, que Jesus sabia quem ele era. Na entrada triunfal dele em Jerusalém, ele foi aclamado como rei, como Messias, como Deus. Ele sabia quem ele era. E por isso, ele pôde servir as pessoas. Eu quero dizer para que vocês possam se envolver na igreja, trabalhar na igreja, se envolver na obra de Deus, você precisa amar a todos até o fim. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Você precisa amar as pessoas. Você precisa entender que você foi chamado para ser servido. E ele diz assim: olha, vocês me chamam Senhor e Mestre. Muito bem, pois eu sou. Mas o escravo não é maior do que o seu Senhor. E se eu dei o exemplo, é para que vocês possam seguir o exemplo que eu dei. É preciso, além de tirar a capa, queridos, pegar a toalha. Jesus já havia tirado a capa desde a eternidade, quando ele veio. Quando ele disse, melhor dizendo, olha, eu vou lá. Houve uma conversa na Trindade, houve uma decisão da Trindade. Quem viria para ser o Salvador? E desde a eternidade ele já tinha tirado a capa. Porque a Bíblia diz que Jesus morreu desde antes da fundação do mundo. É um negócio muito louco de você entender. Teologia é um negócio muito louco. Como é que Jesus veio aí há 2010 anos atrás, 2011 anos, e a Bíblia diz que ele já morreu antes da fundação do mundo? Nós não conseguimos entender, porque para Deus, Deus é um Deus atemporal. As coisas do passado já aconteceram e do futuro também já aconteceram para Deus. O tempo foi feito por causa do homem. Deus é um Deus eterno. As coisas para Ele sempre é tempo presente. Por isso que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Tudo bem, cabeção, tenta entender aqui, porque é umas coisas meia doida. Teologia. E nós teologizamos direto, na nossa casa, onde nós estamos. Por isso é importante você conhecer um pouco de teologia. Jesus já tinha tirado a capa desde antes da fundação do mundo. Mas agora, naqueles dias, ele pegou a toalha, de fato, para lavar os pés dos discípulos. Isso implica, quando nós pegamos a capa, tiramos a capa e pegamos a toalha, em fazer o serviço do homem mais simples, do escravo que fazia o serviço mais indigno da casa. Como eu disse para vocês, havia uma escala de importância, mas Jesus tirou a capa e pegou a toalha. Jesus encerra essa atitude, queridos, que antecedeu horas antes, um dia antes, 2 dias antes da sua morte. Ele encerrou com este versículo: quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, e então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior daquele que o enviou. Eu quero fazer uma pergunta para você. E quero fazer também um desafio para você nesta noite. Você veio aqui até essa noite para aprender de Jesus, para aprender da palavra do Senhor. Esse texto é profundo demais, e talvez eu não tenha a profundidade total que ele, certamente, que ele expressa e os ensinamentos que ele traz. Mas eu queria fazer um desafio para você nesta noite. Se você puder tocar aquela música Sonda-me, Senhor, seria muito legal. Eu queria fazer um desafio para você. Você que faz biquinho, você que faz indiferente às necessidades da igreja, você que não tem tirado a sua capa, você tem estado no comodismo, sentado só para receber sem oferecer. Queridos, eu sei que muitas vezes, muitas coisas mexem conosco. Eu vou contar uma passagem, me permita contar uma passagem aqui para vocês. Isso mexeu tremendamente comigo. Porque nós somos colocados aqui nesse mundo para ser boca de Deus, para ser conselho de Deus, para ser o amor de Deus, para ser exortação de Deus, para ser ajuda de Deus. Eu nunca vi descer do céu um lençol cheio de comida, com uma cesta básica, mas Deus usa a minha vida, a sua vida, Deus usa essa igreja. E Ele diz assim: olha, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive preso, vocês foram me visitar.
E os discípulos falaram assim: Senhor, mas quando aconteceu isso? Quando vocês fizeram isso a um dos pequeninos, vocês fizeram a mim. Queridos, Deus está colocando situações, oportunidades de trabalho para mim e para você, e nós temos negligenciado devido à nossa posição, devido à nossa falta de tempo, porque tempo não é uma questão de coração. Duvido que se você tiver a agenda cheia amanhã, cheíssima, e eu te der um cheque de 5 mil reais para você descontar amanhã, duvido que você não vá a São Paulo descontar esse cheque. Você transfere tudo, porque é questão de tempo, é questão de coração, é de prioridade. E nós estamos negligenciando, deixando para lá, deixando para depois, deixando para amanhã. E Deus está colocando um desafio para mim e para você, para nós servirmos. Nós ajudarmos pessoas, socorremos o aflito, o necessitado, que precisa de uma palavra, que precisa de um conselho, que precisa de uma ajuda. Você que talvez tenha se negado a ficar na recepção, sabe qual o lugar mais importante, depois da mensagem que vai pregar, é a recepção, porque pessoas com um sorriso, que vão dizer boa noite, seja bem-vindo, este é um lugar em que você veio, nós amamos você, queremos você, senta aí e ouça a palavra do Senhor. A primeira impressão é a que fica, queridos. Claro que muitas vezes marcado por circunstâncias, por coisas da vida, nós muitas vezes nós negligenciamos o Senhor. Não, eu fui enganado. Sabe, queridos, uma vez lá na igreja, antiga igreja, não aqui na primeira, lá em São Paulo, nós recebemos uma pessoa, e veio pedir ajuda, e clamou por misericórdia, e nós abraçamos, ajudamos, a igreja ajudou, ele se converteu, nós fizemos um discipulado, ele se batizou, ficou 4 meses na igreja, e nós começamos então a ouvir um rumor aqui, outro rumor ali, outro rumor acolá, que ele estava fazendo algumas coisas, e os rumores começaram a chegar, e chega para o pastor sempre por último, né? E eu então fui questionar, eu fui buscar conhecer a situação, e de fato ele era um tremendo de um 71, um mentiroso, um contumaz mentiroso, que dava golpe nas pessoas, e parece que o crente é bobo, que é enganado facilmente. E aquilo entristeceu muito meu coração. Nós chamamos ele, prendemos ele, tinha uns policiais na igreja, levamos para a delegacia, ele respondeu um processo, e ele tinha uma ficha corrida extensa e longa, e aquilo mexeu muito no meu coração. Eu entristeci demais, porque ele tinha ido na minha casa, almoçou na minha casa, ele tinha ido na igreja, enganou a igreja, deu testemunho diante da igreja, e eu me senti aviltado, ultrajado, enganado. E eu entrei no meu quarto um dia e orei a Deus, falei: Deus, tem misericórdia, Deus. Deus, eu não quero fechar a porta para o Senhor Jesus, eu não quero fechar a porta, eu não quero que o Senhor bata lá na porta da minha casa, porque muitas vezes, querido, Jesus manda pessoas na minha casa, passa pessoas aí na rua, e Jesus está dizendo assim: entra aí, que aí eu tenho uma solução para o teu problema. O Espírito Santo está trabalhando, Ele está encaminhando, colocando pessoas na minha vida, na sua vida, e eu não quero dispensar Jesus. Você quer dispensar Jesus? E eu falei: Jesus, não permita, Jesus, que meu coração se feche ao ponto de eu não querer mais socorrer a pessoa, Jesus. Jesus, mantenha o meu coração aceso para abençoar vidas, Deus, porque eu sei o propósito da minha vida, que é para servir pessoas. E pela graça e misericórdia do Senhor, Ele manteve a chama acesa no meu coração de servir o Mestre. Claro que isso traz para nós experiência, claro que isso traz para nós fecharmos algumas portas, analisarmos melhor, olhar melhor. Mas a chama está viva no meu coração ainda de atender e de socorrer. Eu quero nessa noite, terminando a mensagem, fazer um desafio para você nesta noite. Você que tem se negado de envolver-se na igreja, no ministério infantil, na recepção, na conservação do templo, no som, no data show, nas visitas. Quantas pessoas precisam de visita? Quantas pessoas estão clamando por visita? Quantas pessoas estão precisando de discipulado? E nós dizemos: não posso, não dá tempo, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesta noite, você se colocasse diante de Deus e dissesse: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Ajuda-me a tirar a capa, Jesus. Ajuda-me a tirar a capa e pegar a toalha, Senhor. Ajude-me a amar até o fim. Ajude-me, Senhor Deus, tira de mim a arrogância, a presunção, o coração altivo. Eu quero servir ao Senhor de todo o meu coração, como um farol, Senhor, como um farol. Eu quero iluminar, eu quero irradiar a Tua luz, o Teu Evangelho. E sabe como Jesus termina o texto dizendo, queridos, que a razão da minha alegria, da sua alegria, da vida plena é assim: olha, agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem.
traz satisfação, alegria quando nós servimos. Quando nós nos dispomos para servir as pessoas, para ajudar as pessoas, há uma alegria que invade o nosso coração, que transcende o entendimento. E você diz assim: eu pude ser útil, eu pude abençoar, eu pude cooperar, eu pude ser voz de Deus, conselho de Deus, socorro de Deus na vida dessa pessoa. Eu quero fazer um desafio para você sim nesta noite. Todos aqueles que querem dizer: Senhor, eu estou pronto para servir ao Senhor a partir de hoje, eu quero me envolver muito mais, eu quero trabalhar muito mais. Ó Deus, eu me coloco à disposição para o teu serviço. Se você já trabalha, reconsagre a tua vida. Eu vou pedir para que você coloque-se de pé. Eu quero orar por você nesta noite. Se coloque de pé, dizendo: Senhor, perdoa a minha insensibilidade, perdoa a minha arrogância, porque se o Senhor fez, ó Deus, a obra mais rudimentar, Senhor, eu não posso me negar, Senhor, de me envolver na tua obra, no teu trabalho. Eu quero servir-te, Senhor Deus, enquanto eu viver, eu quero fazer a tua obra. Eu quero, Senhor Deus, ser um homem feliz e ter uma vida relevante, uma vida que transcende esta vida. Amém, queridos. Vou pedir que todos se coloquem de pé. Eu vou orar por você nesta noite. Ó Deus e Pai, nós louvamos, nós exaltamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Porque, Senhor Deus, a tua palavra nos desafia, Senhor. Ó Deus, mesmo com a ineficiência e incapacidade deste pregador, eu sei que a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes. E é ela, a tua palavra, que penetra no mais íntimo da nossa alma. É o Senhor que nos desafia através da tua palavra. Eu tão somente sou um instrumento do Senhor. E eu clamo ao Senhor nesta noite, que o Senhor possa encontrar nesta igreja, assim como irmãos e irmãs se levantaram, e aqueles que já estão envolvidos na tua obra, que já estão trabalhando, estão dizendo: Senhor, conta comigo. Que o Senhor levante aqui, Senhor Deus, nesta igreja, Senhor Deus, um grupo de pessoas, homens e mulheres comprometidos com o Senhor, que não tenham crise existencial, porque a crise existencial nos impede de trabalhar. Nós nos achamos, e nós somos, Senhor Deus, servos, escravos do Senhor, e nos colocamos à disposição do Senhor nesta noite, para que o Senhor nos use conforme o teu querer, para a glória do teu nome. Toma, Senhor Deus, a vida de cada um dos teus filhos e filhas nesta noite, e que nós possamos ser homens e mulheres que têm uma vida relevante, uma vida que transcende esta vida, amando até o fim, se comprometendo contigo, vivendo em humildade, entendendo que nós somos feitos, criados para servir, para ajudar, para ser a tua boca, a tua voz, o teu consolo, o teu conforto, o teu amor, o teu socorro presente, a tua visita, o teu auxílio. Que nós possamos entender isso, Deus, e virmos aqui para adorar, e saíamos daqui para servir aquele que nos serviu, dando a sua vida em nosso favor. Nos ajude, Pai, que a nossa vida tenha relevância, tenha importância aos teus olhos. Toma a nossa vida, toma a vida de cada um de nós, enquanto é tarde, Deus, enquanto não seja tarde, que nós possamos servir ao Senhor, que nós possamos nos dedicar ao Senhor, ao teu trabalho. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Quantas pessoas querem ouvir a nossa voz, um conselho, uma ajuda? Quantas pessoas nesse bairro estão agora talvez enfrentando crise, Senhor Deus, dos seus lares? Pessoas estão talvez querendo te dar cabo em sua vida, Deus, e o Senhor quer usar a minha vida, a vida de cada um dos teus filhos, e nós temos nos negado a fazer isso. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, e perdoa os nossos pecados. Que cada um leve, Senhor Deus, na mensagem, no seu coração, essa mensagem, que é preciso tirar a capa e pegar a toalha para servir, porque quando servimos aos outros, nós servimos ao Senhor. Oramos, Pai, agradecidos a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, pode se assentar, que Deus abençoe a todos. Amém.
como você fala, se tirar Jesus não sobra nada, né? Jesus é maravilhoso. Graças a Deus que Jeremias tem sido aí um amigo. E quando ele estava falando aí de se precisar pegar na vassoura, ele pega. Eu comentei com o Beto, olha, isso que ele está dizendo é verdade, porque eu já testemunhei, graças a Deus por isso. Você esteja orando pela vida do Jeremias, estava conversando comigo, o desafio que ele tem, Deus tem colocado uma grande responsabilidade. Ele está trabalhando para o soerguimento da Igreja Batista Central em São Vicente. Trouxe aí o projeto para o presidente da Associação das Igrejas Batistas do Litoral Paulista, mas também para o pastor da Igreja Batista Betel em São Vicente. Então, tanto a associação quanto a igreja devem se envolver nesse projeto e Deus vai abençoar. E ele já falou que ele vai precisar de ajuda aí, também ajuda humana. E quem sabe aí, no domingo que uma equipe de cânticos não estiver aqui escalada, poderá estar lá na central ajudando, abençoando em nome de São Jesus. Amém, irmãos? Ouvir sobre serviço cristão é sempre bom poder colocar a vida à disposição do Senhor nosso Deus. Nós teremos no domingo, falando sobre essa questão de coinonia, de serviço, teremos o Juntando as Panelas. Depois do culto, nós teremos aí Juntando as Panelas, a comunhão, a confraternização, coinonia da igreja. Eu sei que tem muito torcedor dos Santos, que diz que não vai estar presente domingo pela manhã, E só vai chegar depois. Olha, mas eu sei que vai ter muita gente aqui domingo pela manhã na EBD e também no culto matutino. E teremos então Juntando as Panelas. E à noite, 19 horas, a cantata Jesus Não É um Conto de Fadas. Tá ok? Lindíssima a cantata. Foi uma bênção a cantata das crianças, há de ser uma bênção também a cantata dos jovens e também no dia 25 a apresentação do coral Rei dos Reis, também o musical Rei dos Reis, há de ser uma bênção. Tá ok? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quero convidar a irmã Lilian, venha estar orando e depois eu estarei impetrando a bênção apostólica. Olha, eu acho que eu levo jeito para... babysitter, é assim que fala? Babysitter? É isso, eu acho que eu levo jeito, Eu levo jeito, viu? Isso também que eu fiz serve? Também serve para serviço? Serve, Deu para prestar atenção no culto, querida? Deu, Olha, eu levei jeito, ele ficou quietinho lá comigo, Se precisar, me procura, tá? Então aqui a gente pode... O Luiz, Pode deixar. Vamos orar, querida. Amém. Senhor Pai, maravilhoso Deus, queremos te agradecer, Senhor, porque tu se faz presente, Pai, no nosso meio, Senhor, pelos louvores entoados a ti, pela tua palavra, meu Senhor, pelo teu servo que foi usado por ti, teu instrumento, teu filho amado, Pai. Quero te louvar, Senhor, porque é bom, Senhor, servir a ti, ó Pai, fazer, Senhor, aquilo que está no teu coração, Senhor, servir ao próximo, Senhor, como a ti mesmo, ó Pai. Amar, Senhor, aqueles que nos perseguem, ajudar, Senhor, os necessitados, ó Pai. Como é maravilhoso, Senhor, nos entregarmos a ti de corpo, alma e espírito, Senhor. Dizeis-me aqui, ó Pai, somente para ti, ó Deus, porque todas as coisas é para ti, Senhor. É para te adorar, Senhor, para te bendizer, ó Pai. Louvado, engrandecido, Pai, seja teu santo nome, Senhor. Como eu pude fazer isso no fim de semana lá em Piaí, Pai, servindo tanta gente, ó Deus, que alegria trouxe ao meu coração, Senhor. Porque maravilhoso é estar, Senhor, na tua presença, fazendo a tua obra, Senhor. Negando, Senhor, nós mesmos, Senhor, nossas vontades, ó Deus. Mas, Senhor, fazer os corações ter alegria, Pai. Aquele que não tinha o que comer, Senhor, pôde se alimentar, Senhor. Aquele que não tinha cesta básica, Senhor, pôde receber a cesta básica, Senhor. As crianças podem
receber presentes, ó Pai. Senhor, eu te glorifico, eu te exalto, meu Senhor, que Tu és grande e poderoso, ó Pai. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos como instrumento, ó Pai, canal de bênção, meu Senhor, para cada necessitado, meu Senhor, aqueles que estão na rua, ó Pai, aqueles que baixam a nossa porta, se eu quero pedir, Senhor, um copo d'água, Senhor, que possamos oferecer mais do que um copo d'água, meu Senhor, e falar de Ti, do Teu grande amor, Senhor. Pai, eu te agradeço por todas as bênçãos, Senhor, porque Tu estás aqui conosco, Tu estás falando em cada coração, Senhor, que viemos ouvir, que viemos praticar, Senhor, que viemos, Senhor, expressar a nossa gratidão através das nossas vidas, através, Senhor, daquilo que nós fazemos, ó Pai, não para aparecer, Senhor, mas é somente para Te engrandecer, ó Pai. Senhor da glória, eis-nos aqui, ó Pai, que viemos nos diminuir, Tu venhas aparecer cada dia mais, meu Senhor, que Tu és o Santo dos Santos, o Deus de Israel, Senhor. Deus, agora, Senhor, nos guarda, nos livra de todo mal, leva-nos na Tua santa paz, Senhor, ser conosco, ó Pai, todos os dias nossas vidas, Deus, alegrando, Senhor, cada coração, Senhor, e trazendo entendimento através do Teu Santo Espírito, Senhor, nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, despede o Teu povo na Tua santa paz, Senhor, e abraça cada um, Senhor, com o Teu abraço de amor, Senhor. Em nome de Jesus que eu Te peço, Deus, e Te agradeço, Pai. Amém. Amém. E agora, que o maravilhoso amor de Deus Pai, a graça imensurável do Senhor Jesus, a preciosa comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todos os filhos da luz aqui congregados, e mundo afora espalhados, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Vai em paz, querido, que Deus continue te abençoando. Amém.